Muito bom dia, sejam todos bem-vindos a esta quinta-feira da educação no programa Algo a Mais. Hoje, o nosso papo vai ser a parceria entre a escola e o Conselho Tutelar. Estou aqui com os conselheiros Joellen Maschio e o Roberto Conte. Estarei também com a Veridiana Valarciota, minha companheira de quinta-feira da educação, e muita música boa com o Fabiano Dias. Então fica conosco, o programa Algo a Mais está no ar. Você é o amor da minha vida, é meu abrir de olhos, amanhecer, verdade que me leva a viver. Você é a espera na janela, a ave que vem de longe tão bela, da esperança que há em calor. Você é a tradução do que é o amor, do que é o amor. Maravilha, bom dia, Fabiano, bom dia a todos que estão aqui comigo no programa Algo a Mais de hoje. Bom dia. Pois é, Veri retornando depois de umas férias gostosas. Isso aí. Pessoal do Conselho, que sejam muito bem-vindos hoje com um papo muito especial e importante, até para as pessoas conhecerem um pouquinho mais do trabalho do Conselho Tutelar. Mas antes de iniciarmos o nosso papo, eu gostaria de agradecer a todos os nossos patrocinadores que fazem com que o programa Algo a Mais aconteça de segunda a sexta-feira às 10h30 da manhã. A Objetivo Ambientes Planejados, aqui na Placidina de Araújo, você encontra pertinho dos bombeiros uma loja linda com ambientes todos planejados e muita decoração legal para sua casa. Ao RP Mercados, no bairro São Cristóvão, sempre com horários especiais para te atender. De segunda a sábado até às 21 horas, domingos e feriados até às 20. Prana, Energia Vital, um centro de terapias lá de Veranópolis, levando terapias para a sua vida. A Lojas Beneduzzi, sempre me vestindo de felicidade e vestindo a todos que passam por lá, comprando aquelas coisas lindas, aqueles looks lindos que a Beneduzzi tem a oferecer. Kiron, Centro Cultural, onde você encontra reforço escolar, ensino de línguas e também ensino superior, Cruzeiro do Sul. E a Manfi, Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Então agora, para iniciar esse nosso papo, eu gostaria de que vocês se apresentassem para o pessoal de casa. Então, Joellen, gostaria que tu falasse um pouquinho sobre você, sobre a tua experiência dentro do Conselho Tutelar e como que tu escolheste estar diante desse tão importante, enfim, que é o Conselho. Bom dia, então. Eu fui a única que entrei na última eleição, né? Os outros 4 conselheiros manteram e eu fui a única que entrei nova. E escolhi porque eu sou assistente social de formação e essa é uma área que eu gosto muito, a área da infância, da adolescência. E isso fez com que eu me candidatasse, eu passasse por todo o processo, sempre pensando na garantia dos direitos da criança e do adolescente. Sempre pensando nesse, né, em tentar ajudar, em tentar, né, todos esses sentidos. E aí foi onde eu me candidatei e acabei me elegendo na última eleição. Então eu sou a única, a novinha Tá certo. do colegiado. Tem quantos anos? 27. 27, Isso. Novinha e estar à frente dessa entidade que é tão importante. E eu digo que vê muitas verdades que às vezes não é a nossa realidade, mas ver coisas que acontecem que às vezes doem. Então, estar à frente disso... Eu tinha uma noção do que era, mas o dia a dia mostra uma realidade totalmente diferente daquilo que se imagina. Muito pior do que se imagina. Com certeza. Então, como é importante esse trabalho. E vamos entender um pouquinho mais como o Conselho Tutelar atua na vida dessas crianças, famílias, enfim. Sim. Seja muito bem-vindo, Roberto. Obrigado. Gostaria que tu te apresentasse para o pessoal em casa. Meu nome é Roberto Conte, eu estou no segundo mandato, estou com 5 anos no Conselho Tutelar. E eu escolhi este trabalho, poder ajudar tanto a criança como o adolescente dentro das normas que impõe o ECA. Artigo 136, que é as atribuições do Conselho Tutelar. Com
certeza. Eu- Então é bacana a gente poder também entender um pouquinho sobre o ECA, entender um pouquinho Justo. sobre... É, Pra foi, que- foi feita a prova, né? Aham. A prova foi feito depois da prova teve a votação também, que a gente tem que correr atrás bastante, não é fácil, mas é um serviço digno, muito digno, que muitas pessoas não sabem o que se passa por dentro do Conselho Tutelar. necessário. Muitas coisas a gente não pode estar divulgando devido à idade das crianças, mas é um serviço bastante gratificante. Maravilha. Ver que faz a diferença. Exato. É isso Exatamente. aí. Muito bem. E Veri, muito bom dia. Bom dia, Laura, Fabiano, bom dia aos conselheiros e a todas as pessoas que estão em casa nos assistindo. É sempre um prazer estar neste espaço voltado à educação e um prazer ter retornado, né, depois de umas curtas férias, Laura, e dividir esse espaço tão importante contigo. Então, para quem não me conhece, meu nome é Veridiana Valar Ciota. Eu sou formada em Geografia, licenciatura plena e tenho especialização em Gestão Escolar. Tenho uma longa caminhada dentro da educação pública estadual. Eu fui por 16 anos diretora da Escola Estadual Reinaldo Cherubini e sempre valorizo muito esse espaço da Conecta, das Quintas da Educação, que é um espaço destinado a valorizar profissionais que trabalham nessa área, a valorizar os estudantes, a valorizar os órgãos ligados à educação e a transmitir também informações. Então eu gosto muito desse espaço porque eu continuo ligada à educação e, como eu falei em outras vezes, quem foi professora um dia vai ser sempre professora. E também, atualmente, faço parte, com muito orgulho, da equipe da Conecta, a TV que é muito nossa. Nas quartas-feiras à noite, eu faço parte do programa Mulheres. E nesse espaço, como eu já mencionei. Então, é sempre muito bom estar nesse Isso ambiente. aí. E Veri, quando a gente pensa nas Quintas da Educação e quando nós pensamos no teu nome, a gente sabe que tem experiência, pode trazer assuntos diferentes a cada quinta-feira e é bacana porque vejo que cada quinta-feira a gente fala realmente sobre assuntos que são voltados à educação, porque eu digo que educação não é só lá na escola. Não. A educação é no nosso dia a dia. Isso aí. E quando a gente pensa que eu preciso ter educação quando eu estiver com papel de bala na mão, eu preciso ter educação quando eu estiver dando um exemplo para um filho, eu preciso ter educação, enfim. No trânsito, como a gente já trouxe, né, como a Laura? gente já trouxe, exato. E então é muito bacana ter essa parceria com a Veri toda quinta-feira, porque sim, os assuntos eles são sempre muito, muito pertinentes para a nossa população em geral, para nós, né, a todos que vivemos. Então, pessoal, agora, para que a gente possa compreender um pouquinho sobre o que é o Conselho Tutelar, Joellen, vou te questionar sobre quais são as funções do Conselho Tutelar. As nossas funções, as nossas atribuições, todas elas estão mencionadas no ECA. Então, no Estatuto da Criança e do Adolescente. A gente não faz nada daquilo que não esteja ali, né? Como nossa função. Claro que em alguns momentos a gente acaba fazendo algumas coisas que não é nosso, até para auxiliar a família, ajudar, né? Mas nosso trabalho é baseado no Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 136, né? Onde a gente é mais um órgão em que faz os encaminhamentos para onde a criança, o adolescente ou a família necessitam. E depois a gente cobra para que isso dê sequência, né? Que esses atendimentos da criança e do adolescente sejam continuados, seja na saúde, na assistência, na educação, em qual for a área que seja dada a sequência, né? Depois Certo. do encaminhamento, da gente conversar, atender a família, a gente vê as necessidades e faz os encaminhamentos. Certo? E, Roberto, esse encaminhamento, ele vem de que formas para vocês? A gente recebe denúncias, certo? Vem denúncias anônimas, vem o Disque 100, que pouca gente sabe ainda. Então, Esse lembrando, Disque Disque 100... Esse Disque 100, às vezes, parece que é lá em São Paulo, Rio de Janeiro. Não, Claro. aqui dentro, Nova Prata, tu pegar o teu celular, você disca o Disque 100 e manda para o Conselho Tutelar. Nós recebemos aqui, imediatamente a gente vai fazer a visita na residência
e encaminhamos direto para o Ministério Público. Ali o Ministério Público vai tomar as decisões. O Conselho não toma decisão nenhuma, né? Claro. O Ministério Público que vai mandar a gente fazer, acompanhar, fazer a visita, ver o que de fato necessita. Se é algo, por exemplo, assim, de um adolescente que necessita de um psicólogo, a gente mesmo encaminha para o Departamento de Saúde, o Secretário de Saúde, encaminha, faz o pedido de psicólogo, entra numa triagem, é feita uma avaliação conforme está o adolescente e no momento que até o momento que ele é chamado para ser atendido, né? Com certeza. E, Roberto, quando se recebe uma denúncia, e eu gostaria de que vocês pudessem falar um pouquinho sobre quais as principais denúncias que se recebe aqui na nossa comunidade, que às vezes a gente não tem acesso, a gente não tem noção, porque às vezes não é a nossa vivência, pode ser a vivência de um outro grupo, mas que a gente sabe que são coisas que acontecem. Olha, ultimamente, negligência familiar é ponto número 1. Negligência familiar. Após a pandemia, o início da pandemia, muito alcoolismo, negligência total familiar. Tanto e nós com tivemos crianças quanto com idosos? com idosos, pai, mãe. Mas o que foi assustador nesses primeiros semestres foi abuso sexual. Nós estamos em torno de uns 15 abusos sexual, que eu acredito que em nossa cidade, pelo tamanho da nossa cidade, Sim. é muito. É gritante. É muito. Olha ali. Então esse abuso sexual aí, ele traz um transtorno muito grande. A gente precisa, é feito um acompanhamento de levar essa criança até o CRAI, que é onde é feito as perícias feitas que a delegacia pede, Ministério Público. E é complicado, é a coisa mais complicada que tem lá dentro do Conselho Tutelar, esses abusos que estão acontecendo na nossa cidade. Nossa, e Joellen, por exemplo, ver porque aqui a gente tem o Roberto que já está no seu segundo mandato, e quando tu chega com isso achando que é uma coisa, e quando tu vê realidades como essa, como tu te sente? Dá um impacto, porque é aquilo que a grande maioria das pessoas pensa, essas coisas acontecem só em cidade grande, não acontece em Nova Prata, mas acontece muito aqui. E assim, além de tudo, ainda tem algo que piora, porque a gente faz o registro do boletim de ocorrência, recebemos a denúncia, fizemos o registro do boletim de ocorrência junto com a família, e aí, como em Nova Prata, nós somos um município pequeno, não tem a perícia aqui. Então, ela tem que ser agendada para ser encaminhado, né, a Porto Alegre ou a Caxias do Sul. E isso normalmente demora meses. Então, tu vai mexer com todo o psicológico da criança e do adolescente por mais uma vez. Além de da criança já ter sofrido nesse primeiro momento o abuso, depois ela sofre para trazer na delegacia ou para o conselho, depois lá na perícia de novo. Então, é algo muito demorado, né? E esse fato que vocês estão colocando do abuso sexual e ter um número bastante elevado para o nosso município, né? Como falamos, é um município porque na realidade pequeno. São 15 registros. Isso então, porque são até sobre isso que eu vou falar, que existem as subnotificações. São 15 registros que vocês receberam denúncia e que foram averiguar e que se constataram, né? Mas tem uma pesquisa que no Brasil inteiro acontece muito mais, que 10% só dos casos são notificados. Então, quantos casos podem ter sem que as pessoas tenham conhecimento no núcleo familiar e sem que o Conselho Tutelar fique sabendo? E diante dessa pesquisa também do Brasil, é colocado que 70% dos casos de abuso acontecem no núcleo familiar e 80% das vezes é o sexo masculino que faz, porque existem vários tipos de abuso. Isso também acontece em Nova Prata? Com certeza, Veridiana. Inclusive, é comprovado já que dentro
da própria família é onde que está o abusador. Entende? É tio, é pai, o vizinho, amigo, primo, alguma coisa. Alguém que a criança tenha muita confiança. Que tem né? confiança. Começa com uma balinha daqui, uma bala lá, e aí vai. E muitas vezes, já aconteceu com nós aqui, muitas vezes o próprio pai e a mãe, por ser familiar, não queria nem fazer a denúncia, não queria levar para fazer um boletim de ocorrência, nem fazer um corpo de delito no hospital, não queria que levasse para cá. Aí o conselho teve que tomar a frente da coisa, levar para fazer todos esses exames. Inclusive agora, essa semana, a gente ficou sabendo aí de um caso que estaria em andamento, que o abusador morreu, faleceu de Covid em Caxias do Sul. Que eu acho que foi, no meu modo de ver, né? Foi assim uma coisa que... A única coisa que eu acho que a Covid fez de boa, né? Pelo menos esse não incomoda mais. Com certeza. É? E quando a gente vê isso em relação a tanto o abuso, enfim, e isso... Eu sinceramente não consigo, como mãe, ver que alguém ainda pode acobertar alguém que fez alguma coisa com o seu filho. Então, assim, a educação parte daí. Porque a gente precisa compreender isso, né, Veri? Com certeza. E essa parte que a gente entrou falando do abuso infantil e que teve um aumento muito grande nos últimos anos, vamos dizer, nesses últimos anos, é em função da pandemia também, né, conselheiros, porque um local onde as crianças se sentem protegidas e onde os professores conseguem ver algum sinal de que algo está errado é a escola. E não tendo a parceria da escola, porque as escolas faz pouco tempo que voltaram a ter ensino presencial, mas nessa época que a escola ficou somente com o ensino remoto, esses casos aumentaram ainda mais, porque a criança não tinha um ambiente acolhedor, de segurança, onde ela pudesse se abrir com os professores e aonde os professores pudessem observar os sinais. Porque a criança que está sofrendo um abuso sexual, um maltrato, ela vai apresentar algum sinal, ela vai decair o rendimento escolar, ela vai ficar mais isolada, ela vai ficar mais triste. E os professores têm esse papel bem importante dentro da escola, porque eles estão atentos a isso. E os professores podem fazer a denúncia mesmo sem ter a comprovação. Daí que pede ajuda para o conselho tutelar. Olha, tem uma criança que decaiu muito o rendimento, não está fazendo as tarefas, está triste, chora muito. Então, os professores, nesse momento, eles podem e devem pedir auxílio para o conselho, para que o conselho fiscalize e vê se realmente está acontecendo isso ou não. Então, a crise da pandemia afetou todos os setores. E eu acredito que foi um dos fatores que auxiliaram para ter mais ainda esse tipo de violência. Com certeza. E aí tu vê que tem aumento do alcoolismo, tu vê que tem aumento... Então, claro... E ficaram mais em contato também, Exato, né? Com o agressor. então... Isolados, eles ficaram mais tempo, as crianças ficaram mais tempo em contato. A nossa região em si é assim, vamos dizer, tem aquele que trabalha o dia todo, sai do serviço, ele vai jogar um carteado num bar. Outro vai jogar uma bocha, cada um tem... Não, mas tu sai daí, tu tem que ir para casa, direto em casa. Que parece que tá muito agrupado a coisa, entende? Isso, com certeza. Isso é fato, mas eu digo que nada justifica. Não justifica. Né? Porque eu digo, pelo amor de Deus. E pior ainda, Laura, como você falou assim, a gente como mãe, a gente não consegue imaginar isso, acontecer em ambiente familiar. É alguém muito próximo da criança. Assim, a gente não consegue imaginar esse tipo de coisa, né? E isso é comprovado estatisticamente, né? Sim. Comprovado que dentro da casa que tá o abusador. É dentro do núcleo familiar que acontece os abusos. Só fazendo um link com o que a Veridiana falou, os professores ou quem seja, né, não precisa entrar em contato com o conselho tutelar, eles podem diretamente fazer a denúncia via Disque 100, que a denúncia vai cair numa central nos direitos humanos e aí ela retorna para o conselho tutelar. Aí, né, se a pessoa não quer se identificar ou a pessoa não quer
que o seu nome... Não que o conselho vai expor o nome, né? Mas muitas vezes as pessoas têm receio Não querem disso. se envolver, tem Então, medo. tem a opção do Disque 100, que agora tem até a opção... Tu consegue fazer no próprio site dos direitos humanos a denúncia do Disque 100. Não precisa nem mais ser no telefone. Então, tem esse meio também que, né? Quem não quer se identificar pode usar, né? O importante é avisar, é Isso. estar atento aos sinais Denunciar. e denunciar. 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 Com certeza. Tem que denunciar. Pessoal, nosso papo tá ótimo nessa manhã. Quando a gente começa a entrar em situações como essa, a gente começa a entender um pouquinho do trabalho de quem está por trás aí está à frente do conselho, mas está por trás de todas essas situações que acontecem e a gente começa a ter um entendimento diferente. E cada vez mais a gente entende que a educação faz parte da qualidade de vida das nossas pessoas e, inclusive, como faz diferença ter esse link da escola funcionando com a questão de poder continuar ter essa visão diferente para as nossas crianças. Então agora nós vamos para um breve intervalo comercial, agradecendo a todos os nossos patrocinadores e a seguir nós voltamos com o programa Algo a Mais essa manhã. Música Fabiano. Quando não houver saída, quando não houver mais solução, ainda de haver saída, nenhuma ideia vale uma vida. Quando não houver esperança, quando não restar nem ilusão, ainda de haver esperança em cada um de nós, algo de uma criança. Enquanto houver sol, ainda haverá. Enquanto houver sol. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. E na próxima segunda-feira, a nossa pauta será a importância das redes sociais na saúde dos negócios locais. E para falar sobre isso, nós vamos receber o André Seminotti, consultor de marketing e negócios digitais, e Everton Cardoso, designer e gestor de redes sociais. Segunda-feira, 21 horas, nós esperamos vocês. As tendências, conforto e qualidade da coleção outono e inverno você encontra nas lojas Beneduzzi. Além da linha esportiva de viagens e lindos acessórios. Beneduzzi, vestindo felicidade. O Cindy Lojas trabalha para representar, fortalecer e transformar o varejo todos os dias. Porque o fim do dia não é o fim do trabalho. A porta da loja se fecha, mas nós continuamos abertos para a inovação. Cindy Lojas Regional Nova Prata. Inspiração para transformar o varejo. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. O RP Mercados conta com um espaço amplo e organizado para te receber. O açougue com carnes de procedência, frutas, legumes e verduras fresquinhas e uma padaria repleta de delícias e pães feitos na hora. RP Mercados, horários de atendimento especiais. Venha conferir. Toda quinta-feira, a partir das 9 horas da noite, você acompanha o B-Night, esse que é o talk show da Conecta Mais TV. E nessa quinta tem um convidado especial que vai alegrar a sua noite. Sabe quem vai estar sentadinho no sofá do B-Night? O bom menino não faz pipi na cama, mas pode fazer nesse sofá aqui. Eu estou falando de Renato Rodrigues de Oliveira. O palhaço parafuso estará contando a sua história aqui nesse sofá.
Upgrade no seu plano, a sua internet ainda mais rápida. 200 mega por apenas R$ 99,90 ao mês. Ligue 10355, Adilnet Telecom. Que o macaco fazia, eu não trabalhava, eu não sabia que o homem criava e também destruía. Homem primata, capitalismo selvagem. Homem primata, capitalismo selvagem. Homem primata, capitalismo selvagem. É isso aí, Fabiano. Muito obrigada. Voltamos com o programa Algo a Mais desta manhã. Estamos falando sobre a parceria entre a escola e o Conselho Tutelar. Antes disso, no primeiro bloco, a gente quis entender um pouquinho mais como é o trabalho do Conselho Tutelar, como ele atua na sociedade. A gente teve aqui exemplos que são de forma que realmente dá para compreender como o Conselho precisa estar ativo e atuar na sociedade, porque infelizmente acontecem coisas que talvez para mim não seja realidade, mas para a pessoa ali do lado é, ou vice-versa. Então a gente precisa ter esse entendimento e dizer, olha, pessoal, inclusive frisando agora o Disque 100, denuncie, pessoal. Tá sabendo alguma coisa? Está pelo menos vendo que está acontecendo alguma coisa, diferente, denuncia, o pessoal vai lá e vai vistoriar. Se daqui um pouco não tem nada acontecendo, tá tudo ok. Mas pelo menos a tua parte tu fizeste. Então, algo bem bacana. Mas agora a gente vai sim entrar nesse lado de que como a escola, aqui já foi começado a pontuar pela Veri, como a escola faz parte desse entendimento, dessa compreensão entre quando se vê uma criança um pouco diferente, quando se vê sinais que a gente fala, poxa, se em casa não notarem esses sinais, como é que na escola vai notar? Então a gente precisa compreender que a escola ela precisa andar alinhada, literalmente, com a questão do conselho, né, Veri? É isso aí, a questão da relação entre conselho tutelar e a escola, ela é de extrema importância. E eu digo extrema importância, inclusive, para o desempenho do aluno, enquanto aluno e enquanto cidadão na sociedade. Então, a escola tem que estar muito alinhada com o Conselho Tutelar e ser uma grande parceira do Conselho. Porque nos dias atuais, os pais atribulados com o trabalho, com essa rotina diária, que ninguém mais tem tempo para nada, eles acabam delegando para a escola a função de educar e a função que seria dos pais. E muitas vezes a escola não consegue resolver todos os problemas, toda essa demanda que se apresenta nos dias atuais. Então, a escola ela tem que pedir auxílio para o Conselho Tutelar nas questões de evasão escolar, de repetência, maus tratos, dependência química, de repente um porte de arma, que são situações que a escola não consegue resolver sozinha, são situações que se apresentam muito dentro das escolas e a escola não tem condições de resolver sozinhas. Lógico que cada uma tem que ter o seu papel. Conselho Tutelar e a escola também tem que cumprir o seu papel enquanto escola. Questões pedagógicas, questões de indisciplina mais leves, questões de bullying, a escola normalmente ela consegue sanar dentro da própria escola. Mas essas questões que extrapolam o nível de dentro da escola, a escola não tem como resolver. Então, muitas vezes, ela precisa buscar ajuda e juntos ver qual a melhor solução, porque nós temos uma missão em comum. Nós, escola e Conselho Tutelar, nós temos a missão de, vamos dizer, de dar situações em que o aluno consiga se desenvolver de maneira integral, de maneira plena, de ser muito seguro, de estar num ambiente seguro, porque essa é uma das funções do Conselho Escolar, do Conselho Tutelar também. Fiscalizar se os adolescentes, as crianças, estão tendo os direitos
que eles têm, até dentro da Constituição, dentro do próprio ECA. Então, eu queria saber de vocês também, enquanto conselheiros, como está a questão da evasão escolar nessa época de ensino híbrido, do ensino totalmente diferente, porque quando era o ensino presencial, a gente tinha as FICAIs, enviava para o conselho tutelar, e aí o tutelar ia atrás para ver o que estava acontecendo com o aluno que não estava frequentando. E hoje em dia, que o ensino está de forma híbrida, como está essa questão da evasão? Então, tu colocou bem, Veridiana, a respeito o aluno vai para o colégio é para aprender. A educação, ele tem que vir de casa. Certo. A evasão, hoje, antes da pandemia, existia a FICAI, ficha de aluno inadimplente. O aluno que não chegasse aos 75% de frequência, o colégio fazia o trabalho dele, ia atrás. Como não havia resultado, mandava para o conselho tutelar. O conselho tutelar ia até a casa, dava um ultimato no pai e na mãe, porque apesar deles terem os direitos deles, eles têm os deveres. E o dever do aluno dos 4 anos de idade até os 18 anos é estar dentro da sala de aula. Isso dentro do ECA está escrito. Hoje, como existem, depois começou a pandemia, está aí, é feita uma busca ativa. Existem colégios, os estaduais, todos eles, uma semana é remoto, outra semana é presencial. Então não tem o meio de você fazer essa FICAI. Um remoto e um presencial para não dar o acúmulo dentro da sala de aula, né? Então o que é feito? O colégio entra em contato com o pai, com a mãe, e mesmo assim fica difícil. Remete para o conselho tutelar, o conselho tutelar vai fazer uma busca ativa, vai até a família. Inclusive até a gente vai ter que fazer uma reunião agora com a educação, para a gente poder organizar a própria secretaria de colégio, que você não encontra telefone nenhum, trocam toda hora o telefone, é difícil o contato, mudam de residência, você vai em tal residência, não encontra mais. A gente faz o mesmo serviço que fazia tipo uma FICAI, mas é uma busca ativa. A gente compromete o pai e a mãe de que esse aluno, o lugar dele é dentro da sala de aula. Caso contrário, emite para o Ministério Público também. Lá o Ministério Público é que vai tomar as providências. Só que daí agora, em vez de emitir em forma de FICAI para o Ministério Público, a gente encaminha em forma de relatório. De relatório. O relatório da escola, né, do que a escola já fez com o relatório do Conselho Tutelar, e aí... Junta os dois. É quase igual uma FICAI. Certo. Só que é uma busca ativa que a gente faz. Mas está difícil de encontrar. E quando você encontra ainda, o pai e a mãe sempre tem uma justificativa. Tu que foi professora, diretora, tu vai saber. Nós estamos sabendo de professores que pegaram o material escolar e foram na casa entregar para esse aluno fazer o trabalho. Só que não retornaram para o colégio. Pois se o professor vai até a casa, sabe que custa o pai e a mãe devolver o trabalho feito do aluno? Acho que não, né? E muitas vezes, assim, eu ouvia relatos, ouço relatos das professoras que estão na ativa, das direções, que em função do ensino ser híbrido, eles usam muito como desculpa agora. Exato. Hoje eu vou, amanhã tá frio, eu não vou. É frio. Então e a gente se perdeu muito isso. A pandemia, eu estava falando aqui no intervalo, ela vai ter consequências muito mais sérias do que a gente imagina. Esse tempo que os alunos ficaram em casa com o ensino online, sem ter aquela cobrança, sem ter aquela rotina do dia a dia, se perdeu. E agora muitos usam como desculpa. Eu não preciso estar na escola toda semana, então hoje eu vou, amanhã eu não vou. Então, assim, pelo que as professoras estão relatando, as direções das escolas, essa infrequência está muito pior do que era, pior em do que alguns estava casos. Antes. Exatamente. Porque eles têm a opção de escolher o presencial ou o remoto. Isso. A própria plataforma. Eles têm esse direito, até esse, tem o direito de escolher. Claro. Mas eles
acabam no ficando dia em que tem que ir casa. presencial, eu pensei que era remoto. Isso. E Ou assim hoje vai. tá frio, vou ficar no aconchego Exatamente. da minha casa Aí assistindo. eles ficam um tempo sem ir, aí, não, é que a gente tava fazendo no remoto, mas aí não tava nem entregando os trabalhos que tinha que entregar. Então, na verdade, não queria ir mesmo, né? Com certeza. A gente até tivemos uma reunião com o promotor, com o Dr. Leonardo, antes dele ir, e ele falou que o ensino remoto é em função da pandemia, não é porque tá frio, não é porque tá chovendo, é em função da pandemia. É o medo da pandemia, não é porque não tem vontade, ou porque tá chovendo, porque tá frio, né? Mas muitos não entenderam muito bem o remoto ainda. Não, e a questão do direitos e deveres, porque as pessoas elas acabam esbarrando totalmente nos seus deveres. As pessoas elas têm muito na cabeça seus direitos. Todo mundo, e eu digo isso no geral, que as pessoas estão sabendo seus direitos. E Laura, assim, essa questão de direitos e deveres, eu sempre colocava enquanto diretora e quando eu chamava o conselho tutelar para a escola, para me auxiliar a resolver alguma situação que fugia um pouco do nosso alcance, eu sempre achei muito importante que o conselho colocasse a história. Nós estamos aqui não é só para proteger, eles não têm só os direitos, eles têm os deveres sim. Então, essa questão tem que ser vista por toda a população, que o conselho não está lá só para passar a mão na cabeça das crianças e dizer que eles estão também para cobrar, porque em muitas situações acontecia assim, a gente chamava os pais, o aluno com algum problema de infrequência, comportamento, na escola algum problema muito grave, e os pais chegavam lá e diziam, eu não sei mais o que fazer com este meu filho, vou entregar esse meu filho para o conselho tutelar e o conselho tutelar que resolva essa situação. Então, transferindo a responsabilidade de pais para o conselho, como se o conselho tivesse que resolver o problema do que o pai não conseguiu dar à educação. Justo, daí você acontece muito, né? Justo, aí você pega um adolescente com 13 anos de idade, que conviveu com o pai e a mãe 13 anos de idade, e leva até o conselho tutelar. E você, numa conversa de 5, 10 minutos, vai modificar a personalidade desse adolescente? Jamais, gente. É muito difícil. É muito difícil. E nessa parte de escola aí, existe muita mãe conivente com a história, que também... Tu chega em casa, estão ainda dormindo da manhã cedo, 10 horas da manhã, porque não, está muito frio, a mãe convivente junto, né? E não tem noção o quanto o seu filho está perdendo. Exatamente. Porque as pessoas dizem, eu já vi relatos de pessoas dizendo, não, mas se ele não quer, não posso obrigar. Não sei o que fazer. Gente, pelo amor de Deus, tu é pai, tu é mãe, tu sabe o que é necessário. E outra, Laura, que a gente colocava muito na escola, eu acredito que ainda hoje é falado, e o pessoal do conselho também vai concordar comigo, que quando a gente chamava os pais para cobrar alguma coisa, a gente dizia, pai, mãe, nosso aluno ele vai ser por um período, por um determinado tempo, vai ficar na escola 8 anos, 9, 10, né, no caso, e depois ele passa, mas seu filho ele vai ser para a vida inteira, porque a gente vê muito isso hoje, que eles muitos pais transferem a responsabilidade para a escola, ou para o conselho tutelar. O conselho tutelar que resolva a questão do meu filho ser indisciplinado ou não. E não é isso. A gente sabe que a educação vem de casa, como nós estávamos falando aqui, o exemplo vem dos pais. E não é uma tarefa fácil educar. Com certeza. É uma tarefa difícil educar. E, Joellen, pensando em todo esse contexto, quando a gente acaba tendo todo esse amparo do conselho tutelar, ele é chamado, mas a gente vê que os pais em si, eles não tomam providências em relação ao que foi abordado, enfim. Pode recair sobre os pais alguma medida? Sim, a responsabilidade, na verdade, é dos pais, né? A criança tem os direitos, tem os deveres, mas quem tem que gerir os direitos e deveres são os pais, né? Que garantem os direitos, mas fazem eles cumprir os deveres, né? Então a responsabilidade continua sendo dos pais até os 18 anos. Por exemplo, não vai para a escola, não está frequentando a escola, nem da forma presencial, nem da forma remota, ela vai acabar caindo no Ministério Público e o Ministério Público vai chamar, sim, a criança, o adolescente e os pais, ou os responsáveis, enfim,
Mas quem responde são os responsáveis, né? Claro. Responder legalmente é eles. Então, tipo, legalmente, todas as pessoas que elas acabam negligenciando o que elas recebem, elas podem sim, e inclusive os filhos, elas podem sim sofrer medidas Sim. que acabam gerando alguma questão Sim. assim que eles vão, com o tempo, tem que pagar por isso, por exemplo. O adolescente tem a medida socioeducativa, né? Então, se ele fizer com algum ato infracional, vai cair uma medida socioeducativa para ele, mas os pais também vão responder, né? Os responsáveis em função disso. Joeli, explica para nós as medidas socioeducativas. As medidas socioeducativas, elas são, né, quem vai decidir é o promotor também, ou enfim, é o juiz, e elas são divididas entre advertência... O primeiro caso é a uma advertência que o próprio promotor vai dar. Aí tem a reparação de danos, que, por exemplo, quebrou algo, estragou algo, vai consertar. Depois tem a prestação de serviço à comunidade, que daí ela é quem vai fazer toda a organização dela, não é o Conselho Tutelar, é o CDDICA, né, que vai gerir, que vai organizar para onde eles vão cumprir a medida, a questão de horas. O infrator vai ter que pagar horas, né, para a comunidade. Em alguma entidade do município. Daí tem o semiaberto também, né, a internação. E depois vem a internação, que daí é o CASE. E aí, nesse caso, ele é um presídio de adolescentes, digamos assim, né? Para as pessoas entenderem. Tá certo. Então, é bom a gente compreender que sim, se não eles cumpridos, são punidos também. De alguma maneira, eles são punidos. Porque a gente ouve muito falar na escola, e por isso que eu perguntei, pedi, na verdade, para que você explicasse para as pessoas entenderem, que muitas vezes a gente ouve na escola os alunos, não dá em nada. Sim. Não dá em nada. Inclusive. E aí eu digo, dá sim, olha que dá sim. Ah, não dá em nada, né? É comum, mas existem todas as medidas, todas as punições de acordo com a faixa etária do aluno. O CDDICA, inclusive, ele fez um trabalho em todas as escolas do município com uma campanha dá nada, dá sim, porque alguma coisa acontece. Em proporções maiores ou menores, mas acontece. E, inclusive, nós temos aqui de Nova Prata 2 ou 3 acho que é 3 agora, que estão no caso em Caxias do Sul. Caso prisão para infrator menor, que eu não sei se não é pior que o nosso presídio aqui, né? Tá certo. Então, tendo toda essa compreensão que sim, não é que não dá nada, dá sim. Dá sim. Então, é muito importante a gente ter em mente que esse serviço está disponível para a sociedade e você que está em casa, está sabendo de alguma coisa, vê que as coisas vão acontecendo ou vê que tem crianças na rua, vê horário escolar, está na rua, como assim? E aí, questões como essa, claro que existem situações e situações, mas você sabe, se está acontecendo uma coisa, denuncia tanto quem estiver faltando aula, porque isso sim faz parte da comunidade e a gente precisa fazer com que essas crianças cada vez mais tenham educação e de qualidade, então indo para a sua aula também, porque infelizmente não é a educação que a gente recebe sempre em casa. A gente sabe que famílias que são estruturadas, elas gostam de dizer, poxa, meu filho, tu pode isso, tu não pode aquilo, tu deve fazer aquilo. Mas a gente sabe que não é toda a família que recebe toda essa estrutura e que, sim, pais que estão dormindo até 10 horas, às 11, meio-dia, o filho tá lá, ligou a TV, acordou, ninguém penteou o cabelo, ninguém fez nada e a criança tá lá desassistida. E a gente sabe que situações como essa acontecem, então denuncie, diz que sim. Pessoal, agora nós vamos para mais um breve bloco comercial, agradecendo a todos os nossos patrocinadores e a seguir nós retornamos com o programa Algo a Mais desta manhã. Música, Fabiana. E quando eu estiver triste, simplesmente me abrace. E quando eu estiver louco, subitamente se afaste. E quando eu estiver bobo, sutilmente disfarce. Mas quando eu estiver morto, suplico que não me mate, não, dentro de ti. Mesmo que o mundo acabe, enfim, dentro de tudo que cabe em ti.
Toda quinta-feira, a partir das 9 horas da noite, você acompanha o B-Night, esse que é o talk show da Conecta Mais TV. E nessa quinta tem um convidado especial que vai alegrar a sua noite. Sabe quem vai estar sentadinho no sofá do B-Night? O bom menino não faz pipi na cama, mas pode fazer nesse sofá aqui. Eu estou falando de Renato Rodrigues de Oliveira. O palhaço parafuso estará contando a sua história aqui nesse sofá. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. O RP Mercados conta com um espaço amplo e organizado para te receber. O açougue com carnes de procedência, frutas, legumes e verduras fresquinhas e uma padaria repleta de delícias e pães feitos na hora. RP Mercados, horários de atendimento especiais. Venha conferir. Missa da Igreja Matriz São João Batista, em Santuário de Nossa Senhora Aparecida de Nova Prata. Transmissão ao vivo, todos os domingos às 8 horas da manhã. Apoio Basalto Santo Antônio, Basile, um santo café. Casa Trevo, Cemitério da Paz em Nova Prata, de Máquinas e Algor, Funerária Tec Giovanni, JR Bombardelli, Unimed Vale das Antas. As tendências, conforto e qualidade da coleção Outono e Inverno você encontra nas lojas Beneduzzi. Além da linha esportiva de viagens e lindos acessórios. Beneduzzi, vestindo felicidade. Quem deveria proteger? Dos versos seus tão meus, que esperem que os aceite em paz. Eu digo que eu sou, eu digo do que vai adiante sem mais. Eu fico onde estou, prefiro continuar distante. Ótimo, Fabiano, muito obrigada. Voltamos com o programa Algo a Mais desta manhã, hoje falando sobre a parceria entre a escola e o Conselho Tutelar. Até agora a gente já falou sobre tudo como o Conselho ele atua, a gente teve um entendimento de direitos e deveres do cidadão e quando o Conselho ele pode interferir dentro de todas as situações que são apresentadas a ele. E como a escola faz a diferença até na identificação nas situações onde as crianças elas apresentam
começam a apresentar dificuldades, começam a apresentar alguns sinais que são visíveis à professora que conhece essas crianças e diz, poxa, não é assim, então o que está acontecendo? E aí, podendo analisar e partindo disso fazer sim uma denúncia ao Conselho Tutelar e da mesma forma também o Conselho ele pode intervir quando são situações que já podem tirar a segurança dentro da escola, porque já que fogem do escopo da escola em poder amenizar situações onde a gente sabe que é só questão de educação, que é uma conversa, que é uma repreensão, que enfim, e o que já é considerado algo acima e que já não é da escola a questão. E por isso essa parceria é tão importante, né, Veri? Com certeza, Laura. Assim, como eu disse primeiro blocos, a escola tem que andar aliada ao Conselho Tutelar, porque a nossa missão é comum. Nós queremos o melhor para as crianças, para os adolescentes, nós queremos que eles desempenhem um bom papel dentro da escola e que sejam cidadãos do bem, para a gente ter uma sociedade melhor, e a gente precisa trabalhar juntos. Então, a escola ela é um ambiente acolhedor, um ambiente de segurança. Geralmente, o professor é uma pessoa no qual o aluno tem uma confiança, tem um carinho, tem um afeto, e muitas vezes ele consegue se abrir com o professor. É lá que ele vai encontrar a segurança. E quando, como você muito bem colocou, a escola não consegue resolver, a escola então aciona o conselho e juntos eles vão decidir qual a melhor forma de agir com aquela determinada situação. E a gente sabe que existem vários tipos de violência. Aqui a gente falou da violência sexual, mas existem a violência doméstica, que não é propriamente a sexual, mas claro, de maus tratos, que os pais batem nos filhos, chegam a deixar as crianças marcadas. Muitas vezes nós pegamos esses fatos na escola, das crianças chegarem com as perninhas cheias de marcas, de terem apanhado em casa, de um braço quebrado, um olho roxo, e aí a criança muitas vezes até foi incentivada ou foi alertada pelos próprios pais que fizeram isso, de dizer que a criança caiu, e a gente vê que não foi um tombo, não foi uma queda que provocou aquilo. E existe também uma violência que eu acredito que ela é tão prejudicial ou mais do que as outras, que é a violência psicológica. Então, muitos casos de crianças que se sentem incapacitados, que se sentem diminuídos, que têm uma autoestima muito baixa, porque eles ouvem os pais falarem isso. Você não aprende, você é burro, você não... E chegam lá na escola falando isso. Muitas vezes na frente dos professores a gente chama os pais e eles chegam lá, meu filho tem cabeça fraca, meu filho não aprende, meu filho não consegue fazer isso. Então imagina essa violência psicológica que a criança sofre diariamente, e os agressores são as pessoas que mais deveriam proteger. Então, eu passo isso para vocês, para que vocês coloquem também alguns exemplos de que vocês devem presenciar dentro do Conselho Tutelar, de casos assim, desse tipo de violência psicológica. Deve ter muito, né, Joellen? A gente tem bastante. Inclusive tem alguns, por exemplo, a mãe vem lá, o pai, o responsável, enfim, porque o meu filho tá bebendo, tá usando drogas, tá não sei o quê. Aí a gente chama o adolescente, a gente tenta manter uma conversa, e o adolescente fala, mas a minha mãe falou a vida inteira que eu não ia ser nada, ela falou a vida inteira que eu ia ser um drogado, agora eu tô sendo mesmo. Né? Então, faça o que eu... Né? Eles estão nessa, de que os faça pais... o que eu digo, mas faça o que eu faço. Os pais incentivam eles a fazer isso. Eles porque falando tanto, né? É a psicologia de afirmação. E em muitas vezes, assim, eles não encontram o apoio em casa, lógico que eles vão encontrar na rua, eles vão encontrar com a pessoa que está ali fora, com um copo de bebida na mão, eles vão encontrar o que eles não encontram dentro da própria casa, né? Eu gosto muito de ditados e frases, e isso me lembrou uma frase que diz, abrace seu filho, porque senão a rua vai o abraçar. Uhum. Então, é bem isso aí, as pessoas que deveriam proteger e dar o exemplo, agem muito pelo contrário. Então, eu acredito que vocês presenciam muitos casos de omissão, né?
Eu tinha, a Veridiana, tem ainda lá na porta do Conselho Tutelar, tinha um programa de rádio que a gente fazia de 15 em 15 dias, foi cortado devido à pandemia aí, que também uma frase mais ou menos parecida. Abrace seu filho hoje antes que as drogas o abracem amanhã. Essa está colocada lá na porta do quarto, da sala do Conselho Tutelar. Com certeza. E é uma realidade, gente. É uma realidade. E essa questão de eu também questiono e vendo toda que às vezes os pais fazendo essa questão de afirmações de tipo, tu nunca vai ser nada, tu não te esforça para nada mesmo, tu não vai, tu nem quer ir para a escola, que na realidade aí existe o lado em que o pai já abriu mão de dizer que sim, tu precisa ir para a escola, já abriu mão de dizer e tentar estimular, porque a gente sabe, gente, a criança desde pequena, quando ela começa a ir para a escola, muitos, não são todos, mas muitos choram, não querem, porque eles querem ir para casa, eles querem a mãe, eles querem o pai. E parte dos pais compreender que eles precisam ir para a escola. Então, se tu começar aos poucos, mas ele não quer, mas deixa. E aí tem toda uma situação onde os pais, tanto... eu digo que isso não é desculpa alguma. Eu quero dizer é que os pais, quando começam a menosprezar e dizer assim que você não tem capacidade, eles acabam dizendo, sim, então nem vai para a escola. Nem vai para a escola porque tu não vai precisar. É mais fácil, né? É bem mais fácil. É mais fácil você dizer sim para tudo, aí a criança para de incomodar e pode ficar dormindo. É mais fácil, porque, como eu falei primeiro, educar é difícil. Aí você tem que tirar a criança da cama, aí você tem que cobrar para que tome banho, para que coloque o uniforme, tem que arrumar o lanche. É uma tarefa difícil, mas no momento que você escolheu ser pai, ser mãe, e que você queira que o seu filho seja alguém no futuro, você tem que fazer a sua parte. Então, tem muitos casos de negligência, de omissão, porque é mais fácil deixar a criança dormindo, é mais fácil deixar a criança fazer o que ela quer, não dar limites. É mais fácil para alguns pais. E quando a gente compreende que alguns pais, eles acabam se tornando, não que eles queriam ser pais, mas eles se tornaram pais. E aí que vem toda a situação, mas eu nem queria, mas isso e aquilo. Então a gente começa com a parte da educação, né? De lá de trás, de sempre, que a gente fala o quanto é importante as pessoas saberem que colocar filho no mundo não é assim, que uma noite saída e descomplicada e sem se preservar e enfim, daí vem um filho e aí a gente tem os pais drogados a noite inteira e a criança acorda sozinha, sem comer, sem isso e aquilo. Isso não é justo, gente, isso não é justo. E eu queria perguntar até pro Roberto que colocasse isso, e quando o Conselho Tutelar é acionado para fazer uma fiscalização, para verificar uma denúncia, como vocês são recebidos nas casas? As pessoas recebem vocês bem? Como o conselho é recebido? A maior parte recebe bem. Eu acho que ainda tem pessoas que dão o valor. Porque o passado aí teve... Esses dias eu encontrei um senhor que me disse que ele era delegado de menor. Eu não sei há quantos anos atrás isso. Eles eram mais rígidos com as crianças e tal. Mas é bem recebido. A única coisa que o nosso povo ainda, como é que eu vou dizer assim, ele acha, por exemplo, que vem uma denúncia que tem um menor num bar bebendo. Liga para o conselho. Gente, isso não é papel do conselho. Como é que eu não tenho esse poder de ir lá no bar, pedir o teu documento para te tirar para fora do estabelecimento, tá bebendo bebida de álcool? Não é a polícia que faz esse trabalho. A polícia vai, tu chama a polícia. Se a polícia vê que é de menor, o documento é de menor, aí que a polícia chama o conselho. A gente encontra seguido, no pronto atendimento lá do hospital, tipo 2h30, 3h da manhã, adolescentes atirados, eles fazem um bolo. Como alcoólico? Como alcoólica. Tu chega lá, eles atiram lá. Quantas vezes tu chega lá 2h30, 3h da manhã, tem aquela adolescente, ou adolescente, é recíproco, em cima de uma maca com os olhos parados, praticamente estado de coma, normal. Só que os amigos aí atiram e deixam lá. Então, esse lado que o povo precisa entender. O conselho não pode adentrar dentro de um bar e pedir documento para
adolescente ou alguém, como é que tu vai saber se é demanda? A polícia faz esse trabalho. Essa diversas denúncias a gente recebe disso em bares, sabe? Mas, geralmente, tipo, enfim, essas buscas ativas que a gente está fazendo, ficais, isso aí, eu sempre fui bem recebido. Deixando de lado os cachorros, né? Mas sempre bem recebido, sempre bem recebido. Ai, que bom. Então, mesmo sendo, por exemplo, esses casos mais fortes, o pessoal, para abrir a porta e receber vocês, está de boa. Sim, então, menos mal. Graças a Deus que aí tá tudo tranquilo. É isso aí, é que sabem, né? Que chega alguém... Eu estava pensando aqui, se tem um menor no... Até é uma pergunta, né? Não sei se é invasivo ou não, mas enfim. Quando tem um menor, nesse caso, né? Então tá um menor no bar e ele tem uma desconfiança que ele é de menor, a polícia vai, verifica, faz o seu trabalho, tudo certinho. E o que acontece com o dono do bar, por exemplo? Ele é punido? Ele é notificado? Ele tem alguma coisa para isso? Porque primeiramente parte dele, né, essa questão de fiscalizar. Tu tem documento, tu é de maior, tu é de menor, tu pode ou não pode? A gente fez, foi feito agora, nesses 5 anos que eu estou aí, foram feitas 2 batidas, uma no calçadão. Que uma de menor confirmou que comprou a bebida alcoólica em certo estabelecimento. Naquela noite foi levado diversas de menores lá para a delegacia. Houve o fechamento do bar no momento, o promotor estava junto com a gente, ele tinha fiança e tal, e vai responder judicial, né? O proprietário do bar vai responder judicialmente. Não, acho que é importante, né? Tipo, saber que há uma punição para a pessoa, porque passar ileso não... Não, foi feita uma reunião com todos os bares da cidade. Isso foi feito pelo Dr. Leonardo, se eu não me engano, né? Todos os bares, mercados, supermercados e tal. Vende bebidas. Proibida, a bebida alcoólica ela é proibida para menor de 18 anos. Só que aí vem dentro de um bar, vem o de maior que vai e compra para o de menor e repassa para o de menor. Aí que dá aquele então você não tem como... Não, mas eu acho super importante, né? Isso... Que haja uma punição, que haja uma fiscalização e coisa, que, poxa, né, vai do teu bom senso, é educação, né? Poxa, você tem aquele quadrinho em todos os estabelecimentos, proibido bebida para menor de 18 anos, não sei o quê. Né, e daí você vender, aí é complicado, né? Joellen, eu gostaria que você falasse um pouquinho agora sobre o trabalho. Vocês têm um telefone de plantão, né, do Conselho Tutelar, e muitas vezes a gente costuma ouvir as pessoas dizendo: o Conselho Tutelar não faz nada, o Conselho Tutelar é barbadinha ser do Conselho Tutelar, ainda mais em época de eleição, de conselheiros, né? Eles querem ir lá só por causa do salário e tal. Então, assim, acho que é importante colocar que esses, vamos dizer, crimes e essas infrações, esses atos, eles não acontecem com hora marcada. Muitas vezes eles acontecem de madrugada. E o que você... Então, coloca um pouquinho para nós, assim. Nós trabalhamos na sede do Conselho Tutelar, que é na Câmara de Vereadores, no 3º andar, em horário das 8 ao meio-dia, da 1 às 5. Tirando esses horários, a gente sempre tem um conselheiro de plantão. Então, sempre tem alguém... sobreaviso. Isso, sempre tem alguém com o celular, né, com o nosso telefone de plantão, e um outro conselheiro de sobreaviso para, se caso aconteça algo, né, que tiver que sair. A gente recebe as ligações 24 horas por dia, indiferente de ser 2, 3, 5 da manhã, indiferente do horário. Isso é bom, porque às vezes as pessoas elas dizem: eu vou esperar até umas 7 da manhã para avisar, quando tudo já passou, porque... A gente está ali 24 horas. Inclusive, em muitas ocasiões, assim, a gente acaba acionando os 5 conselheiros para poder trocar uma ideia, para não decidir nada só em 2, vamos decidir os 5 quando é algo mais grave, né? Claro. Então, a gente é conselheiro 24 horas por dia, né? Então, o telefone de plantão é para as denúncias, para o que precisar, ele tá... O plantonista, na verdade, ele não dorme direito. Porque você sempre fica naquela expectativa que aquilo vai, às vezes não toca. Mas no momento em que tocou o telefone, brigada militar, tu não sabe do outro lado o que está acontecendo, entende? Sim. Então a gente se reúne em 2, às vezes tem... não pode se omitir, mas mesmo assim, a gente confronta com os outros colegas, porque é um colegiado. O
Conselho Tutelar é um colegiado, e 2 só pode não ter uma decisão certa do acontecido aí, mas os 5 juntos, então é direto, é praticamente 24 horas por dia. Tem plantões que realmente é super tranquilo. Tem plantões que tu saiu de casa, tu voltou, já tu sai de novo. Então tu não para, né? Então vai de plantão a plantão, de situações a situações, e realmente as situações não têm hora para acontecer, elas acontecem, né, em qualquer momento. Tá certo. Temos dias mais ou menos que a gente já está, né, tanta Sim. Sexta-feira e sábado são os dias privilegiados, né? Sexta e sábado é quase que rotineiro. A gente pega a escala de serviço, tudo de plantão. Sexta, sábado e domingo. Te prepara. Sim. Prepara, dorme uns dias antes para poder aguentar o tirão do sexta e do sábado. Olha aí. O Fernando tá dando risada agora, sim, né? Sim. Mas é bom que as pessoas saibam Com isso, certeza. Né? É bom, e a questão das 24 horas, porque eu lembro que até quando eu recebi, por exemplo, o pessoal do SAMU aqui, que também é uma situação que as pessoas precisam ligar na hora que acontece. Porque teve uma senhora que aqui teve foi falado que ela quebrou a bacia às 3 da manhã e esperou ligar pro SAMU umas 7h30. Ela disse, acho que é horário de atendimento. E não existe isso. Quando são coisas de emergência, pessoal, liguem. Seja, aqui a gente fala do Conselho Tutelar hoje. E vocês têm o número do telefone para colocar hoje aqui? Tem? Ótimo. Porque além do Disque 100 para as denúncias. 9972-9843. Então, 99972 9843. 43. Ou o nosso fixo, que é o 3242 8216. 8216. Então, pessoal, marca aí, 8216, precisando, liga lá. E agora, eu gostaria só dar um break aqui na nossa conversa e chamar o Minutinho Kiron, que é nosso patrocinador e sempre tem recadinhos super especiais para nós. Então, roda para nós, produção, videozinho da Kiron. Você sabia que a Kiron vai fazer 13 anos? Parece que foi ontem, né? Mas já formamos muitos alunos, já realizamos sonhos, já fizemos amizades para a vida toda. E espalhamos pelas cidades da região outras Kirons tão comprometidas quanto a Kiron Nova Prata. Vamos conhecer um pouquinho de cada uma delas comigo? Partiu! Há 10 anos nascia a Kiron Veranópolis e 3 anos depois surgiu a Kiron Vista Alegre. Em 2017, as portas da Kiron abriam em Nova Araçá e 6 meses depois florescia a Kiron Paraí. Em 2020, concomitantemente, brotou a Kiron Nova Bassano e a Kiron Casca. E nesse ano, a Kiron Cotiporã está de cara nova. Eu te convido a conhecer a Kiron da tua cidade. Estamos te esperando! Mas que maravilha! Então, não tem desculpas para a gente poder procurar tanto um ensino superior, um curso de línguas, ou mesmo um reforço escolar nesse momento que está tão conturbado para essas crianças e até para adultos, né? Quando a gente pensa na questão de educação. Então, Kiron está de parabéns. Pessoal, nosso papo dessa manhã foi muito especial. Ele foi bem informativo e levantando uma questão que é muito importante, sim, para a nossa sociedade. Então, eu gostaria de deixar aqui o agradecimento a Joellen, ao seu Roberto, a Veri, que trouxe esse papo para lá de especial, que a Veri pensa sempre em temas muito bons para as nossas quintas da educação, e a música do Fabiano Dias. E agora eu vou deixar um espaço para que vocês façam suas colocações finais para essa manhã. Joellen. Acho que o que a gente agradece também é a oportunidade de poder expor o nosso trabalho um pouquinho, né, para que as pessoas entendam um pouco mais. Agradecemos muito a oportunidade e a gente pede para as pessoas que denunciem, né, quando tem algo de errado, quando percebem alguma coisa que não está certo, porque só assim a gente consegue chegar até a grande maioria dos problemas, né? Com certeza. Com a denúncia das pessoas. Agradecemos os colegas que ficaram trabalhando, né, a Letícia, a Elisete e o Olírio, e agradeço a companhia do colega, Beto. É isso aí, Beto. Eu agradeço a oportunidade também.
né, já falou tudo aí. Claro. E vamos ressaltar que, gente, denuncie. Se não quiser denunciar nos telefones do Conselho Tutelar, tem o Disque 100. Mas não deixa, denuncie que o Conselho Tutelar está aí de portas abertas para todo mundo. Maravilha. Obrigado. Viu? Muito obrigada, Beto. Veri, mais uma manhã. Então, mais uma manhã. Eu agradeço, então, o pessoal do Conselho Tutelar que esteve aqui conosco, que aceitaram o convite para debater sobre as atribuições do Conselho. E também reforço que a parceria entre Conselho e escola é de extrema importância, porque juntos a gente vai conseguir ter uma sociedade melhor. E é começando ali com as crianças que a gente consegue construir valores, que a gente consegue ter as cobranças dos deveres, juntos, escola, Conselho Tutelar e junto com as famílias. Então a gente precisa sempre andar de mãos dadas com o mesmo objetivo, para poder ter um mundo melhor. Então agradeço assim de coração a presença de vocês aqui hoje. Desejo que Deus abençoe vocês com muita sabedoria, muito discernimento, que os auxiliem nos momentos de decisões, porque estamos lidando com pessoas, com vidas, e se a gente conseguir mudar essa visão, esse cenário que a gente tem de violência doméstica, violência sexual, psicológica, a gente vai ter um mundo melhor para todos. Então, assim, é o meu desejo de muito sucesso para vocês e parabéns pelo trabalho. Agradecimento ao Fabiano, que sempre nos abrilhanta com músicas lindas, sempre procurando trazer musiquinhas de acordo com o tema, né, verdade. Laura? A gente sempre acha muito legal isso. A ti, Laura, pela oportunidade. A todas as pessoas que estiveram em casa nos assistindo, e agradeço a loja Rubs, que me veste em todos os programas Algo a Mais. Então eu quero mandar um grande abraço para a Ju e para a Nayara, agradecer sempre todo o carinho, todo o atendimento que elas têm comigo, a preocupação de escolher looks lindos para eu estar vestido. E não vou esquecer de mandar um abraço também para o Salão Glamour, para a Gláucia, para a Kelly, que estão sempre ligadas na Conecta, no salão, são fãs número 1 da Conecta. Então, um grande abraço para a Gláucia e para a Kelly. Com certeza, Veri, muito bem lembrado. Isso aí, um abraço a todos. E agora, Fabiano, teus recadinhos pro final de semana? Temos live? Temos... O que a gente pode esperar do Fabiano Dias? Então, hoje à noite eu vou estar fazendo música ao vivo no Boteco do Bode, lá em Veranópolis, né? Dentro de todos os protocolos de segurança, de espaçamento, vai estar tudo certinho. Depois de muito tempo em casa, hoje à noite a gente vai fazer música ao vivo, então, no Boteco do Bode. Quero mandar um abraço pro meu cabeleireiro, meu compadre, o Lucas Bomer, né? E no domingo, às 18 horas, segunda live Serra Gaúcha com os cantadores. Tá todo mundo convidado para seguir e assistir, compartilhar. Maravilha, Fabiano, muito obrigada. É isso aí. E agradecendo a todos que nos acompanharam nessa manhã, você que está em casa, nos acompanhou pelo YouTube, pelo canal 8 da Adilnet TV, que é fantástico para quem quiser. Contrata a Adilnet TV e vai ver a facilidade de assistir vários canais, inclusive a Conecta Mais no canal 8. E também pelo nosso site. Pessoal, gostaria de agradecê-los e convidar para que fiquem, que nós temos o Expresso Meio-Dia, hoje à noite temos o B-Night, um programa bem especial da Conecta, e vejo todos vocês amanhã às 10h30 com o aniversário de Paraí. Então, vamos de música, Fabiano? Bora! Quando o sol bater na janela do teu quarto, lembra e vê que o caminho é